Olá, amigos e amigas, é com muito prazer e satisfação que hoje estamos aqui no nosso encontro semanal. Programa Axé Indaiá, falando de axé. Boa noite a todos os nossos amigos, nossas amigas, vocês que ficam juntinho com nós, conosco, né? Toda semana aí aprendendo, falando, discutindo, falando de axé. E hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Muitas pessoas não estão podendo, né? Muitos locais de culto estão parados. E aí as pessoas muitas vezes ficam em casa e mandam mensagem para nós, mandam e-mails. Babá, como eu posso cultuar minha ancestralidade? Como eu posso me cuidar? Eu não aprendi a me cuidar. O que eu faço, o que eu não faço? Então são inúmeras perguntas, inúmeras dúvidas que as pessoas têm, né, gente? Por um lado, isso é um pouco negativo, porque a gente percebe que as pessoas estão muito mal informadas, não sabem nada, não estão aprendendo muita coisa, né? Por um outro lado, tem um lado positivo que as pessoas estão buscando aprender, né? Então tem esses dois lados da moeda. E assim, a gente vê muitas pessoas nessa época da pandemia, do Covid, falando, reclamando, sabe? Ah, babá, eu não sei como me cuidar, eu não sei fazer um banho, eu não sei fazer nada, né? Tudo lá quem faz é sempre o dirigente, quem faz é as pessoas mais velhas da casa, a gente não sabe. Tem muitas casas que agem dessa forma, né? Cada um faz do jeito que acha melhor. Mas nós estamos aqui hoje para criticar ninguém, falar mal de ninguém, jamais. O programa Axé Indaiá ele foi desenvolvido para esclarecer coisas, trazer informação para as pessoas, ajudar as pessoas do culto, né? Ajudar aquela pessoa que muitas vezes conhece a coisa de uma forma e às vezes existem outras formas também de praticar aquele mesmo ritual, né? Às vezes formas até mais práticas, mais rápidas, né? E menos agressivas em determinados assuntos, né? Então, assim, dentro do nosso culto existe inúmeras formas de cultuar os seus ancestrais, né? Primeiro, precisamos entender que a nossa ancestralidade, ela tem divisões, né? Tem divisões. Por exemplo, nós temos os nossos orixás, né? Que muitos dos orixás são ancestrais divinizados, né? Eles são algo divino, são poderes muito grandes, são energias que ganharam determinado poder. Olodumare deu alguns poderes, né? Algumas deidades e elas se tornaram muito poderosas. Mas também não deixa de ser ancestrais divinizados da gente, né, gente? Se a gente for entender mesmo, pegar a história, né? Nós temos aí vários itãs que falam da passagem do Ogum pela terra, de Exu, de Xangô, né? De Oiá, de Oxum, entre outros, né? Então, nossos ancestrais divinizados são quem? Os orixás, né? Existe também, vou falar em uma outra live sobre isso, sobre os filhos do orixá, os semideuses, né, gente? Então, isso é um assunto para uma outra live. E tem também os nossos ancestrais catiços, né? Os ancestrais que são eguns, pessoas que morreram e têm alguma ligação conosco, né? Pessoas que foi da nossa família, né? Muitas vezes você vai jogar, vai se consultar, aí o sacerdote fala, olha, saiu aqui no seu jogo que é necessário você cultuar tal entidade, né? Mas o porquê eu tenho que cultuar tal entidade, né? Muitas vezes a gente não faz essa pergunta. Por que eu tenho que cultuar Exu tal? Por quê? Né? Porque muitas vezes essa energia está no seu caminho, essa energia está agregada com sua encarnação agora. Mas muitas vezes essa energia já vem com você há várias encarnações, né? Então, essa entidade, esse Egum, muitas vezes também é um ancestral, né? Seu. Não é um orixá, não é um ancestral divinizado, mas também é um ancestral. Tem muitas entidades nossas que são ancestrais nossos também. Muitas vezes
foram parentes nossos, né? Muitas vezes pai, irmão, irmã, em outras encarnações, né? Quando a gente fala de orixá, né, gente, nós estamos falando aí de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, né, 6000 anos, né? Quando nós falamos de ancestrais catiços, eguns, nós estamos falando de 300, 400, 500 anos, né? Então, é muito importante entender. Muitas vezes, quando o Brasil foi descoberto, né, já existia aqui os índios, né? Então, muitas pessoas trabalham com índio, com os caboclos, né? A pessoa fala, nossa, mas eu tenho mais afinidade com o meu caboclo, eu tenho muito mais afinidade com o meu caboclo do que com o Exu, do que com o Preto Velho. É porque essa entidade, ela tem uma ligação maior com você, né? E, apesar de quando o homem branco vem para o Brasil, já existia muitos índios aqui, né? E esses índios foram morrendo e muitos deles foram ganhando forças espirituais, entrando em falanges espirituais também, né? E daí eles voltam para trabalhar aí no plano astral. Quando a gente tem aquela entidade, que às vezes a gente recebe aquela entidade, ou aquela entidade nos acompanha, e aquela entidade tem uma força muito grande conosco, é sinal que aquela entidade é um ancestral da gente, né? Existe uma ligação, ela está no nosso caminho, na nossa linha da vida, né? Tem várias religiões que interpretam com nomes diferentes, né? Mas também temos os nossos ancestrais. Como também temos, não é que, por exemplo, você vai trabalhar com tal entidade, então essa entidade é sua ancestral. Às vezes também não. Às vezes não é ela que é sua entidade, que é seu ancestral, né? Por exemplo, tem casos que a pessoa tem o seu Exu, a sua entidade Exu, né? E a sua entidade Pombagira. Muitas vezes a pessoa começa a trabalhar com Exu, mas no decorrer da sua caminhada espiritual, ele desenvolve o lado da Pombagira. E nessa entidade Pombagira, ele tem mais força, ele se sente melhor, né? As energias dele restabelecidas mais facilmente. Então, o que acontece? Essa entidade tem uma ligação maior com aquela pessoa, né? E essa ligação é ancestrálica, né? Toda vez que a gente trabalha com determinadas forças ou que essas forças estão no nosso caminho e que elas estão nos ajudando na nossa caminhada, existe uma ligação disso tudo. E essa ligação, muitas vezes, é a nossa ancestralidade. Então, assim, quando falamos de ancestralidade, devemos entender esses lados também da ancestralidade, né? Devemos entender que, muitas vezes, o culto ao orixá, tem pessoas que se dão muito bem cultuando só orixá, né? A pessoa cultua só orixá e a pessoa vive bem, a vida anda. Tem pessoas que cultuam orixá e falta algo. E muitas vezes ela também se encontra dentro do culto ao catiço, né? As entidades, né? Então, assim, todas essas energias, elas estão agregadas de uma forma ou de outra no nosso ori, né? Elas estão interligadas no nosso espírito, né? Então, assim, e também, se o ori não quer, nada acontece, né, gente? Lembrando que sempre é o ori quem dá as cartas, quem dá as regras. O nosso ori que manda em tudo, cara. Se o nosso ori não quer, não tem jeito. Se o ori não quer, não tem como fazer iniciar a pessoa no orixá, não tem como a pessoa receber a entidade dela. Se o ori não quer, não dá, não vai rolar, entendeu? Então, assim, primeira coisa é entender qual é a sua ligação maior, né? O que você tem mais acesso, a que tipo de energia você tem mais acesso, né? Tem pessoas que têm mais acesso às energias do próprio orixá, tem pessoas que foi iniciada no orixá, que tem o ibá do seu orixá, o ojubó do seu orixá, né? Que já sabe mais ou menos cultuar, né? Então, assim, isso aí é um culto ao ancestral divinizado, ao orixá, né? Tem pessoas que já não têm isso, o caminho dela é mais forte dentro do catiço, né? Do caboclo, do boiadeiro, do marinheiro, né? Muitas vezes do preto velho, ou muitas vezes até do Exu, da Pombagira. Então, essas entidades, essa falange, essa comunidade, né? Elas também são nossos ancestrais, porque tem ligações com nós,
de ancestralidade. Lógico que não é uma ligação tão distante, né, tão antiga igual os orixás, mas também existe uma ligação, né? Eu conheço vários sacerdotes que eles cultuam o orixá, mas eles falam, quem resolve tudo aqui na minha casa é minha entidade. Eu já ouvi muito falar sobre isso, né? Muitas pessoas falam, olha, eu cultuo meu orixá, eu sou filho do orixá, eu alimento o orixá, eu cuido dos orixá, mas quem resolve as coisas da minha casa é o meu Exu, ou quem resolve as coisas da minha casa é a minha pombagira, ou quem resolve as coisas da minha casa é meu marinheiro. Então, quer dizer, essa entidade, muitas vezes, por essa ligação ancestral que ela tem com essa pessoa, ela consegue resolver determinadas coisas com rapidez, né? E muitas vezes até com menos trabalho, né? Com menos materiais, com menos... É necessário pouca coisa, né? Às vezes essa entidade, quando ela está bem arrumada no caminho da pessoa, muitas vezes você ir lá acender uma vela na frente do assentamento, né? Colocar a bebida dela, preparar uma comida, um adimu, né? Que o adimu, para quem não sabe, são comidas secas, né? Preparar um adimu e colocar na frente daquele assentamento, muitas vezes a vida já anda da pessoa, né? Agora, tem pessoas também que às vezes faz isso e a vida não anda. Por quê? Porque é necessário também um outro caminho dentro do culto ao orixá. É necessário também ela cultuar a ancestralidade dela dentro do culto orixá, né? Agora, dentro do culto orixá também tem várias formas de cultuar, né? Aí nós pegamos nossa ancestralidade masculina dentro do culto orixá, tá, gente? Vamos entender melhor. Dentro do culto ao orixá, nós temos a nossa ancestralidade masculina, né? Que o orixá que mais representa, que mais traz a força da ancestralidade, que mais cuida dessa energia, é o orixá Egungun, né? Que é um orixá que fala muito da nossa ancestralidade masculina, né? Quando vamos entender a nossa ancestralidade feminina, né? Nós temos as Iamins, né? Que Iá é mãe. Iami, minha grande mãe, minha mãe, né? Então, elas também são nossas ancestrais, né? Só que são forças muito caóticas, muito perigosas, tem que saber mexer, não é de qualquer forma, né? Tem que saber cultuar. Mas as nossas, as Iamins, né? As Iás, né? Como muitas pessoas falam, elas têm o poder da nossa ancestralidade feminina, né? Quando a gente fala Iá Oxum, né? Iami Oxum, né? Muitas vezes, em muitos lugares, muitos adeptos, muitos sacerdotes falam sobre Iami Oxum, Iami Oyá, né? Ou Iá Oyá, Iá Oxum, né? Por quê? Todas essas entidades, elas têm, esses orixás femininos, ela tem uma força muito grande dentro do culto das Iamins, né? Como também existe muitos orixás que têm uma força muito grande dentro do culto de Egungun, né? Nós temos Ogum, que tem um orixá que tem uma ligação muito forte com Egungun, nós temos Xangô, entre outros, né? Então, assim, a nossa ancestralidade, ela realmente é uma grande árvore, com vários galhos, né? Várias ramificações, né? E várias formas de cultuar, né? Existem pessoas que muitas vezes cultuando só o seu catiço, só o seu Exu, seu pombagira ou o seu boiadeiro, ele já tem resposta muito boa do astral. Tem pessoas que fazendo isso não tem respostas boas. Ele tem que ativar esse lado ancestrálico da parte de orixá, né? Então a gente tem que entender que ancestralidade é uma árvore mesmo e ela tem vários galhos, várias ramificações, né? Agora, mas o que adianta eu saber disso tudo? O conhecimento é poder. Se você tem conhecimento, você acaba adquirindo poder sobre determinado assunto, né? Você acaba entendendo melhor, digerindo melhor aquele assunto. E muitas vezes a pessoa que está perdida, a pessoa, eu não sei, eu não entendo nada de ancestralidade.
eu só ouço falar, né? No que nem a música, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Então é assim. Muitas vezes as pessoas não se importam com a sua ancestralidade. Elas não se importam, essa é a verdade, né? Elas só querem saber de resultados. Mas esses resultados vêm de algum lugar, essa energia vem de algum lugar. Então é importante a gente entender qual é o nosso caminho dentro da espiritualidade, né? É muito importante a gente entender isso. Eu vejo hoje em dia que as pessoas não querem entender isso, não interessa para elas entender isso. E aí o que acontece? Lá na frente ela começa a ter vários problemas, né? Muitas vezes as pessoas vêm se consultar comigo e falam assim, babá, mas antigamente eu ia lá, fazia um padê lá pro meu Exu, minha vida andava, dava certo, hoje já não anda. Por que isso? Porque foi dada oportunidade daquela pessoa também aprimorar outros caminhos espirituais. E nunca foi interesse dela, entendeu? Chega uma hora que a entidade, ela fez o que deu. O que não deu, vai ficar sem fazer. A pessoa tem que entender que são caminhos que ela tem que também arrumar. Nosso caminho espiritual, gente, tem que ser arrumado, tem que ser ajeitado, né? Nós necessitamos de determinadas energias, tanto da parte de orixá, quanto da parte de catiço, né? Tanto da parte de ancestralidade masculina, tanto da parte de ancestralidade feminina. Nós precisamos dessas energias, e essas energias elas são arrumadas no nosso caminho para que a nossa vida ande, né? Tem muita gente que fala, não, mas pode cultuar só isso aí, vai dar certo. Pode dar certo até um período. Daquele período em diante, pode não dar mais certo, né? Então, isso é muito importante saber. E vamos continuar o bate-papo, vamos falar mais sobre ancestralidade. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais, né, uma live nossa aqui. Hoje é na Isso. sexta-feira, né? Vamos lá. Véspera de final de semana, né? De feriado também, né? Final de semana é feriado. Feriado prolongado ainda, né? Olha só. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu quero dar meu boa noite a todos que estão entrando aí na live. A Rose Oliveira, que deu aqui um boa noite. A Fernanda Dias também está aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão, né, aqui curtindo, compartilhando a live com a gente. Vamos lá, pessoal. Muito importante também, né? Vamos entender melhor sobre tudo isso, né? Vamos entender melhor sobre... A gente tem que ter conhecimento, gente, tá? Olha, eu canso de ver pessoas que muitas vezes ela fica um determinado período dentro da religião e as coisas vão dando certo. Determinado período para de dar certo. Por quê? Porque ela foi usando, ela foi desgastando determinada energia que continha dela, que ela tinha, né? Muitas vezes da própria ancestralidade dela. Como ela não entende, como ela não abrange outros caminhos de ancestralidade, aquela energia vai se enfraquecendo. E vai se enfraquecendo, tudo vai parando. Quando tudo vai parando, as coisas vão dando errada, né? A gente tem que entender que a nossa ancestralidade é um grande segredo, é algo que a gente precisa sempre estar entendendo mais, aprendendo mais, agregando energia à nossa espiritualidade para que a nossa ancestralidade também dê certo, né? Então, assim, eu tenho aqui, eu faço consultas espirituais já há quase 18 anos, tá? E nesses 18 anos eu já vi muita coisa, gente. Eu já vi muitas pessoas que falavam assim, olha, o meu boiadeiro, quando o meu boiadeiro vem, ele incorpora em mim, minha vida dá tudo certo. E foi durante um tempo assim, agora hoje isso já não acontece. Por quê, gente? Porque algo mudou, né? Nós temos que entender que a nossa espiritualidade, ela muda e ela precisa de coisas novas, né? Ela necessita de outros tipos de energias, né? Por exemplo, é igual eu sempre falo, a nossa espiritualidade, ela é que nem nossa vida material também. Por exemplo, quando você tem 20 anos, você tem uma cabeça, você tem algumas necessidades. Quando você tem 30, você já tem uma outra cabeça, você tem outras necessidades.
Quando você tem 40, você vai ter outras necessidades que não são igual a de 30, nem igual a de 20, nem igual a de 15, entendeu? E a nossa espiritualidade, ela, em determinados momentos da nossa vida, ela necessita de mudanças. Ela necessita de que se agreguem coisas. Ela necessita que seja modificado determinadas energias. Ela necessita que seja colocada ou arrumada determinadas energias na sua vida, né? Então a gente tem que entender que a ancestralidade é uma grande árvore, né? Com vários galhos que são várias ramificações, né? Tem muitas pessoas que cultuam o orixá e muitas vezes a vida não manda, né? A pessoa se inicia, faz tudo e não vai, a vida não vai, não acontece, nada acontece. Aí às vezes a pessoa começa a cultuar um catiço ou uma entidade e a vida anda. Ou seja, não é que está errado, está certo. O que ela fez estava certo. Mas ela, dentro da espiritualidade dela, faltava essa energia do catiço, né? Então, essa energia que muitas vezes vai fazer a coisa dela andar, vai fazer a vida andar, né? Temos perguntas aí, Patrícia? No momento, não. Bora compartilhar, pessoal. Estou compartilhando aqui, vamos compartilhar. Peço que todos nos ajudem. Pessoal do YouTube, que vai assistir essa live no YouTube, por favor, curte aí e também se inscreve no nosso canal, por favor, tá bom? Vamos lá, vamos ajudar o canal a crescer, que para as coisas darem certo, né, gente? Vamos lá. Então, ancestralidade, gente, é assim, tem muita gente que vem, como eu falei no começo da live, a pessoa fala, babá, não sei como é que eu posso fazer, eu tenho aí, me falaram que eu tenho determinada entidade, mas eu não sei como cultuar ela, né? Primeira coisa, se você é de uma casa espiritual, sempre procure a orientação do seu sacerdote, da sua sacerdotisa, né? Do seu babá, da sua iá. Procure. Primeiro, sempre busque informação com eles, tá? Porque a nossa intenção aqui não é querer passar por cima de ninguém, muito pelo contrário, tá? A gente estamos aqui para nós agregarmos conhecimento a você, tá bom? Então, assim, eu tenho entidade. Você tem que entender essa entidade, tá? Você me ensinou a fazer só padê de dendê. Gente, a entidade não come só isso, não é só isso. Não é que come, que ela não vai comer, né? Ela vai tirar energia de outras coisas. Muitas vezes ela precisa mudar a energia, tá? Tem pessoas que muitas vezes só dá cachaça e padê, né? Padê de dendê para a entidade. Imagine como seria, né, fisicamente essa entidade, né, inchado, né, porque cachaça e farinha, né. Então a gente tem que entender como a gente muda, como a gente quer outros caminhos, nós temos que entender que os elementos, cada elemento, ele proporciona determinada energia para aquela entidade trabalhar, né. Muitas vezes você pode dar frutas para sua entidade. Tem gente que fala assim, eu não dou fruta porque não existe negócio da fruta. Eu dou muita fruta para minhas entidades e minha vida anda muito bem, tá? Fruta é um negócio legal. Muitas vezes você fazer padês com diversificados, né, que a gente chama com vários elementos, né? Não só com cachaça, né? A primeira bebida, gente, que a gente tem que sempre lembrar, que é a primeira bebida que muitas dessas entidades tomaram, beberam, é o vinho, né? E você muitas vezes não vê ninguém usar vinho. Dá para fazer sim o padê de vinho, né? Muitas vezes você faz o empadê de vinho, muitas vezes coloca o vinho para aquela entidade, né? Não só da cachaça, porque a cachaça ela tem uma força masculina, né? A água tem uma força feminina, né? O vinho ele já passa para o lado também feminino, né? Então é isso que a gente tem que entender, o que cada bebida vai fazer, né? Então assim, você tem uma entidade lá que você cultua, você tem que procurar entender, conversar com ela e ela passar alguma coisa para você e você perguntar ao seu sacerdote, a pessoa que organiza a sua parte espiritual, se pode estar fazendo isso aí, tá? Se a entidade ela anda com você, se a entidade ela te ajuda, você tem que agradar essa entidade, essa energia, entendeu? Não está tendo um toque, não está tendo um gira, então eu não sei fazer nada, sabe? Você pode botar uma vela, né? Para aquela entidade, uma bebida diferente, né? Muitas vezes fazer uma farofa de alguma coisa, né?
muitas vezes a farofa de calabresa com bacon, né? Uma coisa mais assim, mais com um pouco de pimenta, né? Agora tem que entender cada entidade do jeito que é, o que eles gostam aí, né? É muito importante, a gente está dando dicas, né? Mas o muito importante é você entender quem é a sua entidade, porque ela gosta, né? A minha entidade gosta de muita pimenta. Então, ela vem aqui, ela come muita pimenta, né? Então, assim, ela gosta de determinadas coisas. E às vezes a sua já não gosta disso. A gente tem que respeitar o que cada entidade gosta. Tem perguntas, Paty? No momento, não. O pessoal só está ouvindo. Então, voltando a falar, existe quando nós falamos de ancestralidade, existem os nossos ancestrais divinizados, né? Que são as deidades, que são os orixás. E também existe a nossa ancestralidade, que vem pelo lado de Egum, que vem pelo lado de pessoas que viveram, morreram, né, desencarnaram e tem uma certa ligação conosco, né? E essa ligação é ancestrálica também. Então nós temos que entender tudo isso aí, né? Se você é uma pessoa que você mexe mais com a parte de catiço, né? O que são catiços, né? São boiadeiros, marinheiros, preto velho, caboclo, né? Exu, pombagira, eles são catiços, né? São entidades, eles não são deidades, né? São entidades. Entidades, elas têm o poder delas, têm a força dela, mas você tem que saber manipular tudo isso, entendeu? Primeira coisa, se você é uma pessoa que você tem mais ligação com esse lado, você tem que entender a sua entidade, você tem que entender o caminho da sua entidade. Quando você receber a sua entidade, pede para alguém perguntar para ela, olha, o que o senhor gosta que faça para o senhor, o que o senhor gosta que lhe agrade. Isso é uma forma de cultuar também a sua ancestralidade, né? Lembrando que a sua ancestralidade ligado a entidades, tá? Quando nós falamos de ancestralidade ligados aos orixás, daí já tem um outro caminho, é uma outra forma de fazer, né? Muitas vezes você tem que fazer rituais para o orixá, né? Muitas vezes você tem que fazer sacrifícios para o orixá. Muitas vezes você tem que fazer adimuns, que são comidas secas diferentes para o orixá, né? Muitas vezes você tem que pegar as folhas daquele orixá e preparar um omieró, né? Que é o quê? É o conjunto de folhas que são preparadas para se banhar, ou banhar uma pedra, ou banhar um elemento, né? Quando a gente fala de espírito catiço, né, as folhas são diferentes, são outras folhas, né? Que daí já é o amaci, né? Que muitas pessoas conhecem dentro da Umbanda, né? Dentro da Umbanda, da Quimbanda, do Catimbó, entra o amaci. Quando nós falamos de folhas sagradas que contêm axés de orixás, nós estamos falando de omierós, né? Então a gente tem que entender tudo isso aí, tá bom? Tem perguntas? Não, só o João Vitor acabou de entrar, deu boa noite. Boa noite, João Vitor. Então, pessoal, é isso aí. A ancestralidade, ela é muito grande, mas também a gente tem que entender, saber mexer, tá? Primeiro você tem que entender qual é a sua espiritualidade, né? Até onde você conhece, qual a sua ligação com sua ancestralidade, né? Se você não é uma pessoa que você foi iniciado no orixá, ou que você não tem o ibá ou o ojubó. É assim, gente, quando é assentamento de orixá feminino, chamamos de ibás. Quando é assentamento de orixá masculino, chamamos de ojubós, tá? Quando é assentamento de catiço, de espírito, chamamos de assentamento, né? O Ibá, é meio errado falar Ibá, né? Ah, o Ibá do seu tranca-rua. Não, porque Ibá traz referência a algo feminino, né? Então, pode-se falar o quê? O assentamento, né? Tem gente que chama de prenda, né? Que tem muitos lugares que chamam de prenda. Também não tá errado, tá certo, não tá errado. Tá certo, depende da linhagem que você aprendeu, depende
da história, depende do que você está fazendo, né? Tem lugares que os assentamentos de Exu chamam de prendas, né? Então, tem lugares que chamam de assentamentos. Quando a gente fala de orixá masculino, é Ojubós. Quando fala de orixá feminino, das Iás, né? Iá Oxum, Iá Oiá, né? Iá Iemoja, aí é Ibá. Ibá, Oiá, Emanjá. Ibá, Oiá, Emoja. Ibá, Ibá, Iá, Oiá. Ibá, Iá, Emoja, né? Ou Ibá, Iá, Oxum, né? Então, a gente tem que entender tudo isso, tá? Então, assim, ancestralidade é isso aí. Tem várias coisas, várias formas de entender, né? E a gente tem que saber qual é o nosso caminho. Se você cultua mais catiço, você pode cultuar a sua ancestralidade através de banhos, né? Através de comidas que você pode fazer, pode entregar, ou mesmo você coloca no cantinho, deixa lá de 3 a 7 dias, depois você retira, né? Então, assim, tudo isso que você vai fazer é uma ação. Então, toda ação vai causar uma reação, né? Toda ação causa uma reação. Então, o que acontece? Quando você vai lá acender uma vela para o seu Exu, eu tenho meu Exu lá, é o Marabô. Você vai lá, bota uma vela para o seu Marabô, né? Aí você vai lá, ver o que o seu Marabô gosta de comer, qual é o ipadê, né? Qual é o padê, na verdade, qual a farofa que ele gosta, o que ele gosta que coloque, né? Então, assim, é uma forma de você cultuar a sua ancestralidade, tá? É uma forma. Não, o negócio é com o marinheiro. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que ver o que o marinheiro gosta, né? Na época dele, quando ele era vivo, o que ele comia? O que ele gostava de comer? Eu não sei. Falei, então, se você não sabe, e se você também não tem como consultar, né? Se você não é um sacerdote, ou você não tem como consultar isso, e ele vem em você, chame o seu marinheiro, o seu boiadeiro, ou quem quer que seja, e pergunte, bote a pessoa lá, olha, eu quero saber o que o senhor gosta que eu faça para o senhor, o que o senhor quer que eu faça para o senhor, o que é bom fazer para o senhor, né? Sai de receita, gente. Dentro da nossa espiritualidade, cada entidade, ela é de um jeito, né? Eu canso de falar aqui, estou sempre repetindo, cada entidade, ela não é igual a outra, porque essa entidade, esse ser, às vezes tem o mesmo nome. Por exemplo, pega lá, Maria Padilha, né? E Maria Padilha. Elas duas pertencem à falange da Maria Padilha, mas não quer dizer que elas duas são iguais, ou não quer dizer que elas duas gostam da mesma coisa, né? É isso que a gente tem que entender. Essa Maria Padilha, ela leva esse nome, por quê? Porque ela entrou naquela falange. Mas, quando ela era viva, muitas vezes ela tinha um outro nome, que poderia ser qualquer outro nome, entendeu? Não é que ela se chamava Maria Padilha das Almas, né? Por acaso, não. Ela se chamava Beatriz, Mônica, Chile, sei lá quem é, né? Entendeu? Quando ela morre, existe um processo, né, para ela entrar numa falange, e aí até ela ganhar o respaldo para ela voltar de novo para trabalhar no seu astral. E aí muitas vezes chama-se Maria Padilha, mas por quê? Porque ela trabalha na força da Maria Padilha, da falange da Maria Padilha, mas elas não são iguais, gente, tá? Eu já perdi a conta de quantos assentamentos eu fiz aqui, tanto para Exu quanto para Pombagira, e nenhum é igual ao outro. Nenhum é igual ao outro, né? Muitas vezes, seu tranca-rua das almas, ele gosta de uma coisa, seu tranca-rua das 7 cruzilhadas é outra coisa, totalmente diferente, né? Seu tranca-tudo é outra coisa. Então, assim, a gente tem que entender quem é a entidade e o que a entidade gosta, né? Então, assim, tudo isso que a gente faz para nossas entidades também é uma forma de cultuar nossa ancestralidade, né? Muitas vezes você vai trabalhar com ele, você pode perguntar para ele, meu velho, qual é o banho que o senhor me indica para eu tomar? Qual é a folha que o senhor manda fazer um banho? Porque eles têm os segredos deles. Muitas vezes ele tem folhas que é deles.
e que tem uma força maior com eles, né? Muitas vezes a entidade fala assim, ó, vai lá, pega a folha lá pega a folha de manjericão, pega a folha de guiné, pega a folha lá de comigo ninguém pode, pega a folha lá do teteregum, de peregum, faz isso, faz aquilo, ou vai lá na mata, pega uma folha tal assim, assim, entendeu? Então, assim, não existe receita, né? O que existe é conhecimento da energia que você está manipulando. Quando você vai manipular determinada energia, você tem que conhecer ela, tá? Quando a gente está falando da parte de catiços, tá, gente? Nós estamos falando de catiços, espíritos, eguns, né? Eguns evoluídos, mas eguns, tá bom? Tem perguntas aí? No momento não. O pai Leandro entrou aqui. Boa noite. Boa Ele noite. colocou boa noite, meu pai, sua benção. Aboru, aboié, buxê. A boa tó. Algum abençoa a boa tó. Então é muito importante a gente entender a nossa ancestralidade. É que hoje, né? Hoje virou uma coisa assim. Receitas. Não tem receita, gente. Você tem que entender a energia. É necessário perder um certo tempo entendendo a energia. Entendendo o que você está fazendo. Para quem você está fazendo. Ou o que você está fazendo. E o que você... Qual é o seu conhecimento. Até onde sua mão alcança. Né? Porque o conhecimento ele é importante, mas você também tem que ter o ori preparado. Porque às vezes o seu ori vai até certo ponto, não adianta você ir mais, vai dar problema, entendeu? Então, é isso que a gente tem que começar a entender melhor. Cada entidade tem uma forma de trabalho, cada entidade tem a sua particularidade a determinados elementos. Cada entidade tem uma força determinada de culto, né? Muitas vezes, por exemplo, o tranca-rua que trabalha comigo, ele é muito diferente de vários que eu já fui olhar, entendeu? Que o meu é de um jeito, ele é do outro, do outro, do outro, do outro, do outro. Cada um tem um jeito diferente, porque nós não somos iguais. Os nossos oris não são iguais, né? Não pode, o que vai no ori de um, não pode ir no ori de outro. Senão não tem sentido, né? Não tem como. Se você é uma pessoa diferente, você nasceu de uma mãe diferente, você tem uma ancestralidade diferente, não tem como você ser igual, tudo igual ao outro. Está errado, né? Cada ori, ele tem uma necessidade. E essa necessidade, ela muda também, entendeu? Então, é o momento. E também lembrando para falar que vai ter a feijoada da Cocai, né? O pai Leandro entrou na live aí, feijoada da Cocai, que vai ser domingo a feijoada. Então, as pessoas que querem comprar um kit, entre em contato aí no perfil do Leandro Barbieri, o perfil da Cocai, e você pode estar encomendando um kit aí que é para ajudar a fazer a chopana de caboclo, né, gente? Então, é muito importante nós entendermos de nossa ancestralidade. Se a sua ancestralidade, se o seu conhecimento, se você tem mais conhecimento dentro da parte de orixá, o culto é de uma forma. Se você tem mais conhecimento dentro da parte de catiço, o culto é de outra forma, né? Se você tem mais conhecimento com quimbanda, é de outra forma, entendeu? Tudo tem os segredos que você depende que alguém, muitas vezes, te ensine, te dê a base, mas a entidade, ela é diferente, né? Tem entidade lá que vai falar, olha, no meu assentamento lá, você tem que colocar folha tal, folha tal, folha tal. No outro, você não pode nem pensar em colocar aquela folha que vai dar problema, entendeu? Por quê? Muitas vezes, a entidade não conhece aquela energia e vai dar problema, entendeu? Tem coisas que as pessoas, eu já vi muitas pessoas usando coisa de orixá para colocar em assentamento de entidades, né? Precisa entender, isso foi a entidade que pediu isso, porque às vezes a entidade, ela foi uma pessoa que ela também foi iniciada no orixá e às vezes ela tem aquele caminho com aquilo ali. Nós não podemos dizer que está errado, nós temos que entender o que está fazendo, entendeu? Porque assim, falar está errado, eu acho que assim, dentro da espiritualidade, ela é muito grande. Então, muitas vezes, você não tem tal folha, você coloca tal folha.
Mas você tem que entender, é uma folha quente, é uma folha fria, né? É uma folha para que essa folha, né? É uma folha de defesa, é uma folha de ataque, é uma folha de apaziguação, né? Então tem folha para todas as coisas. A gente tem que entender para que aquela folha. Tá bom? Tem perguntas aí? Não. Boa noite para Bruna Cristina, para Boa Rosemeire, para noite. Tati e para o Ronaldo que acabou de entrar também. Boa noite, meu amigo Ronaldo. Grande abraço. A Rose e a Bruna Cristina. Tava sumida, hein, Bruna? Tudo bem? Fala aí, Bruna, como é que você, nesse tempo de pandemia, está cultuando a sua ancestralidade? Bom, eu tenho, na verdade, é uma pergunta, dúvida, não sei. Então, bora. Vamos lá. A gente ouve falar que não pode estar recebendo espíritos, né? Recebendo sua entidade dentro de casa, que não é o correto, certo? Mas agora, nesse momento aí que a gente não está indo no terreiro, não sei o quê, pode estar recebendo na casa? Na verdade, é assim. Tudo depende do conhecimento de quem está ali. Existe coisas que se faz, que você recebe a entidade na sua casa e quando a entidade vai embora, por mais energia negativa que às vezes ficou ali, você consegue despachar aquela energia. Isso é uma coisa, né? Então, assim, é bom receber a entidade dentro da sua casa? Depende. Eu não recebo a minha aqui na minha casa, né? Depende do seu conhecimento, né? Agora, se você não conhece nada, se você não tem uma estrutura, se não tem nada na sua casa que vai te dar um suporte, daí é perigoso. Porque muitas vezes você está achando que está recebendo a sua entidade, está vindo um ebum, né? Ou está vindo um espírito zombeteiro, um obsessor. Isso acontece, principalmente se o seu ori não é preparado. Se você não preparou a sua matéria com aquela energia daquela entidade. Eu recebi 2 vezes num terreiro onde eu ia lá, e aí agora eu quero receber em casa. Então vai dar problema, né? Vai dar pau. Por quê? Você não tem controle sobre aquilo, né? E você não, além de você não ter controle sobre aquilo, você também não sabe tomar medidas para apaziguar aquela energia, né? Porque assim, às vezes quando a gente vai chamar uma entidade, essa entidade ela não vem sozinha, ela sempre vem acompanhada, né? E muitas vezes aquela entidade vai embora e se os outros espíritos que estão acompanhando ela entender que ali a pessoa não sabe o que está fazendo, ele pode ficar por ali e atrapalhar a vida da pessoa. Então é isso, entendeu? Tem que entender o que está sendo feito, né? A Bruna colocou assim, na verdade, pai, não sei como cultuar a minha ancestralidade. Então, ancestralidade, Bruna, você entrou agora, ancestralidade é algo assim, igual eu falei, é uma grande árvore com vários galhos, várias ramificações, tá? Então, existem várias formas de cultuar a sua ancestralidade. Por exemplo, a pessoa trabalha mais com espíritos, né? Com catiços. Por exemplo, só dá que trabalha mais na Umbanda, por exemplo. Trabalha mais com o espírito com catiço. Então, ela tem que entender quem é a entidade dela, né? Qual a entidade que ela tem mais afinidade, de repente. Porque sempre tem uma que você tem mais força. Você fala, nossa, aquela entidade, na hora que eu mexo com ela, me dá um negócio assim que é diferente. Então, esse negócio que dá em você, muitas vezes, é a sua ligação ancestrálica, né? Que você tem mais com aquela entidade. Não quer dizer que todas as entidades que a gente possa vir a trabalhar, que são ancestrais nossos. Não é. Mas, dentro dessas entidades, vai ter 1 ou 2 que são nossos ancestrais. Então, como é a forma de cultuar? Vamos supor, indo por esse lado. Conhecer essa entidade, saber do que ela gosta, entender o que você pode fazer para oferecer. Porque quando a gente oferece algo para a entidade, por exemplo, quando a gente faz uma oferenda, nós estamos dizendo o que para o astral? Que algo negativo que esteja acontecendo, vamos voltar lá um pouquinho lá atrás. Existem as oferendas para obter o resultado, né? Você precisa de algo, você vai fazer uma oferenda buscando aquele algo. Existe a oferenda para apaziguar algo. Muitas vezes está acontecendo alguma coisa, você faz uma oferenda para aquela entidade para
apaziguar a coisa, para botar panos frios na coisa. Existe também a oferenda que você faz de gratidão, porque aquela entidade te ajudou, algo deu certo, você quer dar algo para ela, fazer algo para ela com gratidão, entendeu? Então existe, dentro do culto de Catiça, existe muito dessas coisas de oferendas, dessa forma, entendeu? Então assim, quando você vai fazer uma oferenda, por exemplo, a pessoa está parada, está precisando de energia, você vê que sua energia está baixa, então você tem que fazer uma oferenda para quê? Pedindo que aquela energia, que aquilo ali que você fez, tem uma mutação, né? uma transmutação de energia, e que a energia negativa que tem em você vá para ali e a energia positiva venha para você. Você está fazendo uma troca, né? Que essa entidade ela faça essa modificação energética, né? Através de alguns elementos, muitas vezes tirar a negatividade e trazer a positividade, né? Então, existem várias formas de cultuar nossa ancestralidade, né? Outra forma, muitas vezes, você pode ter uma imagem, e nessa imagem, você, todo dia, toda segunda-feira, toda terça-feira, todo sábado, você vai lá e acende uma vela para lá, e você canta, e você reza, né? Então, assim, isso também é uma forma de cultuar a sua ancestralidade. Então, tem várias formas. Outras mais profundas, né? Que daí já entra rituais, já entra folha, aí já entra horário, aí já entra várias coisas, né? Então, assim, tem que entender se você está como iniciante ou está com uma coisa intermediária ou com uma coisa mais avançada, né? Então, para você poder manipular aquela energia, tá bom? Tem perguntas aí? No momento, não. E assim, pessoal, você, meu amigo e minha amiga que tem dúvida de como cultuar a sua ancestralidade, se você participa de um terreiro, de uma casa espiritual, converse com o seu sacerdote, pergunte para ele, entendeu? Como você pode estar fazendo, né? Ah, os terreiros não estão trabalhando, as casas espirituais não estão trabalhando, mas tem coisa que você pode fazer que vai te ajudar, né? Tem coisa que você pode fazer que vai amenizar o que você está sentindo, né? Tem muitas pessoas me ligando desesperada. Pai, eu estou enlouquecendo, porque está dando tudo errado, porque minha vida não dá certo. Entendeu? Então, muitas vezes você tem que entender. Perguntar ao seu sacerdote, pedir que ele te aconselhe, né? Se você fez isso e você não recebeu, se a pessoa não te aconselhou, se a pessoa falou, eu não sei também, eu não estou sabendo nem para mim, quanto mais para você. Então, você pode estar entrando em contato conosco, né? Que a gente vai te explicar, a gente não vai deixar você na mão. Nós vamos tentar te ajudar para que você comece a cultuar a sua ancestralidade. Lembrando que primeiro você tem que consultar seu pai, seu babá, a sua iá, né? Sobre como você pode fazer isso. Porque ele conhece mais a sua espiritualidade, ele sabe mais o que ele faz na casa dele. Então ele sabe o que ele já te explicou ou não. Mas se tudo isso muitas vezes não dá certo, aí você tem que realmente consultar Ifá, consultar o oráculo sagrado de Ifá, para Ifá identificar o que é necessário fazer para melhorar a sua situação. A Bruna colocou assim, pai, então quer dizer que a entidade que a gente tem aquela ligação bem mais forte pode ser um ancestral meu, como um Exu, por exemplo? Pode, com certeza. Pode. Existem entidades, Bruna, que são colocadas no nosso caminho para nos ajudar na nossa trajetória. E existem entidades que estão no nosso caminho como ancestrais, tá? Então, assim, por isso que tem que entender essas entidades, as forças, sabe? Porque, assim, a sua entidade, ela não é igual ao do seu irmão do terreiro, tá? Ela não é igual. Você pode receber, é o mesmo nome, mas ela não é igual. Se ela for igual, tá faltando alguma coisa, tá? Ou tem algo aí que não está batendo. Ou muitas vezes realmente é muita coincidência daquela mesma entidade trabalhar com 2, 3 pessoas no mesmo terreiro, tá? Geralmente essas entidades até ela trabalha com vários médios, mas no mesmo terreiro já é bem mais difícil, tá? É bem mais difícil.
Então, assim, por exemplo, se você recebe lá, eu tenho a Rosa Caveira, tá? Rosa Caveira, ela é um título, isso foi dado um título a ela, né? Por exemplo, a pessoa entra no exército, aí tem lá o capitão, então capitão, tem vários capitão no quartel, mas capitão qual, né? Cada um tem seu nome. Então, muitas vezes, o título da entidade, por exemplo, Maria Padilha, é uma sociedade, uma comunidade. Mas aquela entidade, muitas vezes, tem particularidades dela que a outra Padilha não tem, que é totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, não existe receita de bolo. O que existe é o conhecimento. É buscar conhecimento, é querer entender a sua entidade. Tá? Você tem que perguntar, sim. Tem que chamar uma pessoa, vai lá, se recebe, vai, pergunta o que o senhor gosta, quem é o senhor, como é a sua história, né? Porque muitas vezes fala assim, pombagira tal da boca do lixo. Tem isso, né? Pombagira tal da estrada. Por quê? Porque ela tem alguma história que é ligada a alguma estrada. Muitas vezes ela morreu numa estrada e aquele espírito ficou ali e ela foi salva por outras entidades que trabalham na estrada. Daí ela ganha o título, fulana de tal da estrada, né? Não sei quem da Calunga. Então, por quê? Tem uma história. Tem uma história. Não é por acaso. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter um porquê. A espiritualidade não é nada acaso. Tem tudo um porquê. É que muitas vezes as pessoas elas têm preguiça e elas não sabem muitas vezes também como fuçar esse porquê. Mas tudo tem um porquê. E tem gente que recebe e não sabe nem a história daquela entidade que ela está recebendo, né? Olha, tem muita gente que, se você pegar 95% que recebe entidade, se você pegar para sentar com a entidade, perguntar, meu velho, como era seu nome, quando o senhor era vivo, não sabe dizer. Não é que a entidade não sabe, é que muitas vezes a matéria daquela pessoa falta muita coisa, sabe? Então, assim, tem que ter uma história, tem uma história. E é a história que dá valor, agrega fatores, entendeu? Então tem uma história, tudo tem que ter uma história, porque senão não faz sentido. Não caiu do céu o negócio. Aconteceu algo, entendeu? Essa entidade, para ela ser entidade, ela foi uma pessoa normal. E ela morreu. Pode ser que é uma pessoa que tinha uma mediunidade muito grande, muito forte, fantástica. E ela morreu atropelada, ou morreu estrupada, ou mataram ela, ou acidente. E aí ela vai para o astral muitas vezes e ela tem que ser lapidada, ela tem que ser melhorada, ou ela se melhora. E é muito importante a entidade contar isso, porque é uma forma de interligação, uma forma de juntar mais aí a energia da sua entidade e da sua matéria. É muito importante saber a história da entidade. Saber a história da sua entidade, saber como cultuar a sua entidade, é uma forma de cultuar a sua ancestralidade também. Tá bom? Pessoal, eu sou Babá Hugo Costa, eu sou do Núcleo Raio do Oriente. Nós estamos ficando por aqui. E vocês que não conhecem a nossa nova loja, lá na Rodoviária Nova de Indaiatuba, tá perdendo, hein? Tem muita coisa legal lá. Ou entra no nosso site, no www.raiodoriente.com.br. Entra lá, tem muita coisa bacana, tem os telefones, você pode entrar em contato conosco, que vai ser, com certeza, vai ser muito bem atendido. Tá bom, gente? Um grande axé a todos vocês.